Seja bem-vindo, vamos começar aqui a nossa resolução do exercício 2.1, exercício, na verdade é problema prático que fala do site Cool. Vamos lá, tá no Photoshop aqui já. Pra gente resolver esse exercício, o capítulo 2 ele começa falando da lei de Ohm, certo? Então, solução, prático, esse aqui vai ser bem rápido. Solução. Eu vou complicar a resolução só para você aprender a resolver de um jeito demorado. Solução. Primeiro, componente essencial de uma tostadeira é um elemento elétrico chamado resistor, que converte energia elétrica em energia térmica. Quanta corrente é absorvida por uma torradeira com resistência de 15 ohms? Isso aqui é resistência é dada em ohms. E com uma tensão de 110 volts. Beleza? Cara, primeiro de tudo, vamos entender, vamos desenhar esse circuito? O que está acontecendo aqui? Repara que a gente tem uma resistência e uma fonte de tensão, né? Vamos desenhar a primeira fonte de tensão aqui, ó. Isso aqui é como a gente representa uma fonte de tensão. Ele não comenta que é uma fonte de tensão senoidal, né? A rede que a gente tem na tomada da nossa casa, ela é uma rede que tem uma corrente que a gente fala que é uma corrente alternada. O símbolo dela é um pouquinho diferente da corrente alternada, ele é um símbolozinho assim, ó. Porque ela é uma corrente, né? O gráfico dela é tipo assim, ó. A representação gráfica dela é um seno, né? Ele fica assim. Ela fica oscilando, tá? Isso tem a ver com a geração de energia e tudo mais. Mas isso tá lá pra frente no livro, tá? A gente só aborda a energia alternada, a corrente alternada, a tensão alternada, quando a gente está lá no capítulo 9, se eu não me engano, lá para frente. Então, por agora, eu vou assumir que ele está falando de uma corrente contínua, tá? De 110 volts. 110 volts. Aqui a gente tem um terminal, aqui a gente tem outro terminal. O que eu vou fazer? Esse terminalzinho aqui, eu vou chamar ele da nossa referência, certo? E aí, o que a gente tem conectada nessa fonte de tensão? A gente tem uma simplificação do que seria a torradeira, né, com um resistor. E é assim que a gente representa o resistor. 1, 2, 3. Eu gosto de fazer ele com 3 perninhas, assim. 1, 2, 3. E aí vamos ligar ele no mesma referência, tá? O que significa? Ó, gente. Isso aqui quer dizer que eles estão no mesmo terminal, tá? Na mesma referência. Isso aqui a gente diz que é o 0 volts. Isso quer dizer que daqui desse ponto, que eu considerei que é a minha referência, até aqui em cima, ó. Daqui desse ponto até aqui em cima, eu tenho uma elevação de tensão de 0 volts até 110 volts. Então, nesse ponto aqui, ó, especificamente, a gente tem 110 volts. E nesse outro ponto, a gente tem 0 volts, porque eu coloquei ele como sendo o meu referencial, o meu 0 volts. É tipo quando a gente faz um gráfico e seta referencial, a origem dele, no 0. É quase a mesma coisa, tá? Ah, mas Ed, e se tivesse uma outra fonte de tensão aí, como é que seria? Imagina que, só para dar um exemplo para vocês, tá? Não tem nada a ver com a resolução do exercício. Só porque é muito simples mesmo e eu gosto de explicar algumas coisas que eu gostaria de ter entendido antes. Imagina que a gente tem aqui, antes de chegar no GND, uma outra fontezinha, em série com ela, de 5 volts. 5 não, 10, tá? Para facilitar nossos cálculos, para a gente utilizar. 10 volts. Aí aqui sim a gente tem o nosso GND. O que acontece? Esse ponto aqui, ele não é mais 110 volts. Olha que doido, né? Porque ele seria 110 volts em relação à referência. Agora, ele tem 110 volts em relação a esses 10 volts aqui. Só que, em relação à referência, é 120. O que eu quero dizer? Saindo aqui da referência, eu subo 10 volts, certo? Aqui tinha 0, subi 10 volts, beleza. Desses 10 volts, eu subo de novo 110.
Subir 110. E aqui eu teria 120. Nesse caso aqui, entendeu? Que não tem nada a ver com a nossa resolução do exercício. Eu explico melhor isso nos exercícios de associação de fontes. Mas é interessante você entender como que funciona a tensão, uma fonte de tensão, saca? Vamos reescrever isso aqui de novo, só para ficar feliz. Pronto. Lembrando que esses dois terminais são o mesmo, tá? É a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui, ó. É a mesma coisa. Mas já se acostumem com essa linguagem aqui. E a gente tem uma resistência de 15 ohms, tá? Inclusive, vocês vão entender já já. Isso é uma coisa que no ensino médio eu ficava muito bugado. Quando a gente fala de coisas que esquentam, né? Coisas que têm resistência, tipo um ferro de passar roupa, um chuveiro elétrico, uma torradeira, aquelas maquininhas, sanduicheirazinhas e tal. A gente acha que, pô, deve ser uma resistência fodida, né? Tipo, deve ser uma resistência surreal para fazer esquentar. Só que aí que tá. Chega um momento onde, se a minha resistência ela é muito alta, não passa corrente. E sem corrente, não existe o efeito Joule. Sem efeito Joule, não esquenta. Certo? Então, vocês vão reparar que essas resistências de chuveiro, de maquininha e os caralho, elas são muito baixas. Elas são, tipo, na casa dos 10 ohms. Da ordem dos 100 ohms, vamos dizer assim, talvez. São muito baixas. Justamente, vocês vão entender, por isso que elas drenam tanta corrente. E é a corrente que elas drenam que faz o bagulho esquentar. Né? Porque elas vão converter uma parte da energia, na verdade, o resistor em si ele vai converter toda a energia, praticamente toda a energia da corrente, toda a potência que vai ser consumida vai virar calor. Isso é até uma pegadinha de algumas questões, né, no ensino médio e tal. Quanto maior a resistência, a gente acha que maior vai ser a corrente. Mas está errado. E o que prova isso? Uma das leis que tem que ficar gravada na tua cabeça é a lei de Ohm, que diz que quando a gente tem uma tensão e um resistor, a gente consegue encontrar a corrente que passa por ali. Né? Que é um conceito que o sádico não explica tão bem. O Bollestad explica melhor. No livro do Bollestad explica melhor. Que ele lida que a corrente ela vai ser igual a uma tensão dividido por algo que vai contra o sentido da corrente, tipo uma resistência à corrente. Só que ele não dá bem o nome de resistência. Ele dá um nome de diferente, tá? Então a gente tem esse conceito do que vai ser a corrente. Né? A gente vai ter a tensão dividida pela oposição ao movimento desses elétrons. Especificamente para elementos puramente resistivos. Olha, eu falei bonito agora, né? Ou seja, quando a gente tem a porra de um resistor só no circuito, não tem indutor, não tem capacitor, que a gente ainda não viu, isso aqui vira o seguinte: a corrente ela vai ser dada pela tensão, né? Vou chamar aqui V, dividida pela resistência. Eu vou colocar até a resistência equivalente aqui, porque depois a gente vai fazer a associação de resistências. Mas a gente vai ter a tensão dividido pela resistência. Isso aqui vai me dizer qual é a corrente que passa ali. E existem variações isso aqui é a lei de Ohm, tá? Ohm é a lei de Ohm. E a gente tem algumas variações dela, né? Aquele rolê. Tipo, se eu multiplico aqui os dois lados pela resistência, eu vou ter que a tensão ela vai ser igual a resistência vezes a corrente. Isso aqui implica que a resistência é igual a corrente dividido pela tensão. É isso mesmo? É o contrário. Senti que tinha alguma coisa errada. É a tensão dividida pela corrente. Pronto, essas aqui são as relações que a gente vai ter. Só que não grava essas relações. Grava uma, eu gosto de gravar essa aqui. Pra mim é mais fácil de lembrar. Tipo, tensão é a resistência vezes a corrente. Eu gravo isso. E aí, depois, vocês só manipulem a fórmula, né, velho? Tipo, é só manipular, não precisa gravar tudo, velho. É só gravar o fundamento. Tá?
Essa aqui é a lei de Ohm. Com a lei de Ohm vocês conseguem resolver aqui já alguns circuitos interessantes, como esse daqui, porque a gente tem uma corrente aqui circulando, né? Vamos calcular essa corrente, depois de tanto tempo. Vocês já sabem que a corrente vai ser igual ao quê? A tensão, que ali é 110 volts. Vou assumir que é uma corrente contínua, já falei e tudo mais. E a resistência de 15 ohms. Volt por ohm. Isso aqui eu vou colocar assim. Isso aqui vai ser igual a 110. Caralho. 110 dividido por 15 amperes. A unidade da corrente no SI é de amperes, tá? Vamos realizar esse cálculo aqui. A corrente vai ser igual, então, 110 dividido por 15. 7.3 até a casa do caralho. Vamos aproximar para 7.33 amperes. Para vocês terem uma noção de quanta corrente é isso aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanta corrente é isso aqui, a gente pode dar uma olhada no corrente no corpo humano. Isso aqui, ó. Não sei de quem é essa tabela, mas repara. Ali a gente está lidando. Olha só que louco. Entre 0.2 a 1 ampere, a gente já tem parada cardíaca e parada cardiorrespiratória. Imagina com 7 amperes, velho. É muita coisa. É muita corrente, vocês não têm noção. Então, quando tem aquela dúvida, o que mata? É a tensão ou é a corrente? É a corrente. Tá? Só que sem tensão não tem como existir corrente. Então tá aí, essa é a resposta do exercício. Espero que vocês tenham entendido, tá? A gente vai trabalhar bastante usando a lei de Ohm agora. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo exercício.